Ok. Bom, boa noite a todos. É um prazer recebê-los na nossa Masterclass, na primeira Masterclass do Enlace de 2026. Teremos várias. Teremos aqui hoje muitas novidades, muito assunto, muitas reflexões e provocações para que a gente entenda um pouco sobre o que é o GSEC, né, que é o Programa de Certificação de Gestores em Compras Estratégicas, mas o objetivo mesmo é a gente conversar sobre compras estratégicas, o momento em que a gente está, o contexto do mundo e como tudo isso impacta aqui a nossa atividade. Alguns recados importantes aqui para o nosso evento. Vocês estão todos com o som desligado, mas câmeras abertas são muito bem-vindas. Logicamente, no final, nós teremos aqui uma foto, então, essa é uma razão para vocês ficarem até o final, mas a mais importante não é essa. A mais importante é que, ao final, a gente vai ter aqui uma surpresa para vocês. Que mais? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu não falei. Ou Equipe. se você tem a questão das perguntas para mandar aqui através do nosso QR Code. Tá, então eu já vou aproveitar aqui a Paula Oliveira, nossa diretora de marketing, que está aqui viabilizando essa masterclass, juntamente com a Fernanda e com a Adriele, né? Nossa equipe super competente aqui. Não é por nada, mas somos mulheres, né? Nada contra homens, pelo contrário, por favor, mas somos uma equipe aqui super poderosa de marqueteiras. Estou super bem ah, assessorado, Enlace está super bem assessorado. Então, a Paula vai ajudar a gente, a Fernanda está em algum lugar aqui, então não importa. A Adri também. E, para a gente, a ideia é que o evento ele tem uma duração de 1 hora e 15. A dinâmica, nós vamos fazer algumas perguntas, algumas provocações. Temos aqui dois palestrantes incríveis, que eu vou deixar que eles se apresentem, e nós vamos aqui trocando a figurinha. Como a Paula falou, aqui atrás da nossa imagem tem um QR Code, aonde vocês poderão enviar as perguntas, né? É uma ferramenta que eu não... Slide. E a gente vai fazer aqui a moderação, que podem ter perguntas iguais, semelhantes, e Paula e equipe fazendo essa moderação. E ao final aqui da Masterclass, a gente vai responder perguntas. Certo? Esqueci alguma coisa? Não. Ótimo. Então, antes de eu dar a palavra aqui para os nossos dois palestrantes, para quem não me conhece, eu sou Silene Bin, sou fundadora e estou como CEO do Enlace e da Nova Solução, empresas focadas em compras, suprimentos, supply management, né? Gestão estratégica de compras, e a Nova Solução, a consultoria, e o Enlace, a escola. Negócios, cursos abertos, como o GSEC. E eu vou passar a palavra aqui, antes de fazer uma pequena introdução, para a nossa primeira palestrante, Van Marchetti. Por favor, a palavra é sua. Bora lá! Boa noite a todos novamente. Muito obrigada aí pela presença, obrigada, Silene, pela oportunidade de estar aqui com vocês, de falar de temas, né, tão relevantes, novos papéis, novos posicionamentos. Eu sou a Van Marchetti, minha expertise principal é comunicação.
Então, eu já venho do mercado corporativo aí há 27 anos, com várias lideranças aí, tocando vários projetos. Tem um foco forte dentro do mercado de educação corporativa, então esse é um tema que eu estudo muito, pessoas, carreiras, né, desenvolvimentos, mudanças de cenários, mudanças de posicionamentos. Então esse é meu foco aí de estudos. E como carro-chefe, né, as mentorias muito focadas na transição dos profissionais de competências técnicas para competências executivas. Então, como é que a gente faz essa transição, né, do operacional para o estratégico? E tô com a Silene aí, numa parceria, sim, já perdi até as contas, não sei mais se é 2017, 2018, mas estamos aí desde os primórdios aí do GSEC, esse programa maravilhoso, que não tem nada comparado no mercado, né, de formação e desenvolvimento, mesmo de profissionais estratégicos em compras e suprimentos. E é uma grande honra fazer parte aí desse quadro de professores também. E estou super à disposição, tá? Queiram conectar comigo lá no LinkedIn, é só digitar lá Van Marquete e vamos junto aí para esse grande desenvolvimento aí, esse grande momento de virada do mercado, que a gente vai falar muito sobre isso hoje à noite. Obrigada. Van, eu acho que é 2016. Sabe por quê? 16? É, porque nós estamos na 10ª edição do TSE. É. Não, acho que é 2018, 10ª edição, 2 anos, nós tivemos 2 edições por ano, tá? Então, é desde 2018, bastante tempo. 2018. Estamos aí Prazer junto. te Sim. receber, prazer. Obrigada. Nosso segundo palestrante, Felipe Falone. Boa noite, pessoal. Boa noite, Si. Boa noite, Ivan. Puta, para mim é um prazer enorme estar aqui com vocês nessa noite, né? Eu me considero aqui um cara apaixonado por compras e supply chain, né? Eu já faço isso há mais de 20 anos, né? E assim, eu já, né, tenho uma trajetória consolidado em algumas empresas, né? Whirlpool, a AstraZeneca, a PDG, né? Onde eu conheci a Thalita, o Albert Einstein, e atualmente eu estou no grupo Comport, né? E, assim, eu também sou, além de um apaixonado por compras, eu sou também um apaixonado por essa parte de educação, né? E eu brinco que, né, desde 2020, né? Eu conheço a Silene, na verdade, desde 2018, né? Se, quando a gente tocou o nosso primeiro projeto, o meu primeiro grande projeto de carreira, né? Ali no Einstein, quando a gente fez a transformação ali da equipe de compras, né? E foi um projeto tão bacana que ele até virou depois um curso de pós-graduação, né? O qual eu tive a honra de coordená-lo, né? Por cerca aí de 8 turmas, né? E eu estou aqui, né? Estou prazer em dividir a noite aqui com vocês e à disposição para a gente bater um papo super bacana aí sobre carreira, sobre compra, sobre influência, né? Sobre todos esses temas que são super relevantes para a carreira de todo mundo. Isso aí. Muito obrigada, Felipe. Muito obrigada mesmo. Parceiro também, foi um projeto incrível, né? 4 anos de projeto. Foi. Tínhamos um legado sensacional ali, tanto Exato. na organização, na instituição, né, quanto os profissionais. Bom, nosso objetivo principal aqui hoje não é só falar de compra, mas principalmente a gente fazer uma reflexão sobre o que diferencia as áreas de compras hoje das áreas de compras de depois desse curso, né? Melhor dizendo, as- o que diferencia as áreas que atuam hoje de forma estritamente operacional, na maior parte do seu tempo operacional, né, no processo operacional, P2P, e aquelas áreas de compras que realmente atuam de uma forma mais tática e mais estratégica. Logicamente que a gente não pode deixar de trazer aqui para a nossa conversa o cenário que a gente está vivendo, né?
Então, nós estamos aqui acompanhando todos os dias as questões geopolíticas. Quando estourou a guerra do Irã, eu estava dando um treinamento lá em Barbacena, fiquei chocadíssima, falei, Deus, não é possível. Mas né? Então, nós estamos, se a gente parar e pensar e avaliar um pouco, pensar um pouco filosoficamente, a gente está vivendo um momento totalmente maluco, né? Nós estamos numa mudança gigantesca em todos os âmbitos da nossa vida. E, logicamente, que o que acontece no mundo hoje impacta direta ou, pelo menos, indiretamente a atividade de todos, e a área de compras não é diferente, pelo contrário, eu entendo que é uma das atividades que mais é impactada com toda essa questão geopolítica, principalmente. A gente sabe que hoje o barril de petróleo, se eu não me engano, hoje bateu 120, as bombas, né, aqui no Brasil já tem aumento de pelo menos 20% na gasolina, sendo que, eu não estou enganada, acho que a Petrobras ainda não fez nenhuma alteração, né, de preço. Então, estou enganada, pelo menos até o começo da semana passada, até o final da semana passada. Porém, né, todos os fornecedores já pedindo aumento. Como que eu consigo sair da questão da negociação de preço numa situação dessa? Né? Porque numa condição como a que nós estamos, não é preço que vai fazer a diferença. Como é que eu avalio esse cenário? Como é que eu avalio o risco? Como é que eu mitigo o risco? Como é que eu consigo ser efetivo nos resultados num cenário adverso? Ah, eu deixo de negociar? Eu deixo de comprar? Logicamente que não. Mas como é que eu vou fazer isso da melhor forma possível? Então, a área de compras estratégica, ela deve entender esses meandros, né? Ela deve estar atenta para essas adversidades e trazer isso para dentro da organização de forma que a área gere solução para a organização e não seja um problema. Pô, aumentou o preço, pô, o fornecedor não vai entregar, etc, etc. Aquilo que a gente já sabe. Então, como que a gente muda esse patamar de atuação, né? Então, isto posto, eu vou fazer aqui uma pequena provocação, mas para a gente meio que responder no final aqui da nossa masterclass, que é o seguinte, a pergunta é o seguinte, por que, mesmo com tanta pressão por resultado, tantas áreas de tantas empresas, né, ainda não, o resultado da área de compras, né, de tantas empresas, ainda não é percebido. Por que esse resultado ainda não é percebido pelos seus stakeholders, pelos seus clientes principais áreas impactadas, pelo financeiro? Por quê? Então, eu vou pedir para vocês guardarem essa pergunta, para que no final aqui da nossa masterclass a gente volte a ela. Eu vou pedir aqui para a Van e para o Felipe não me deixar esquecer de a gente chegar numa conclusão aqui. Pode deixar. Tá legal? Muito bem. Então, opa. Então, pessoal, vamos lá. No meu entender, né, a gestão, né, de compras estratégicas, ela não está apenas em uma matéria, ela está em vários temas, em várias matérias, em várias abordagens, em várias pequenas gestões, né, dentro deste olhar de compras, que a gente pode dizer que é a governança de compras, é a estruturação da área de compras, um olhar estratégico e todas as atividades encadeadas entre si. Okay? Falando de governança, né, e esse é um tema que faz pouquíssimo tempo que ele está
sendo conversado, e eu aqui sem nenhuma modéstia, eu vou dizer que eu sou uma das profissionais aqui, junto com o Felipe, com o Van, que fomenta essa questão desse olhar todo, né? Da orquestração de todos os temas dentro de contas. O G7 ele traz isso, né? E um dos principais temas que a gente fala dentro do G7 é justamente a questão de governança, de governança. Felipe, vou te fazer a primeira pergunta. Tá? Na tua visão, qual que é a questão mais comum, digamos assim, o erro mais comum das empresas quando a gente fala de governança em compras, ou quando a gente não fala de governança em compras? Acho que você pegou no grande ponto aí, quando a gente não fala de governança em compras, né? E é uma coisa, né, assim, é um tema que ele é tão negligenciado, né? E se as pessoas soubessem, né, a importância que tem, né, dentro de uma organização, uma área de compras que seja estruturada e normatizada, é, tanto só, assim, a importância que eu vejo em relação a isso, ela está ancorada, né, tanto nos aspectos de proteção da própria empresa, né? Então, você ter claro dentro da empresa quais são os papéis, responsabilidades de cada um dos seus agentes e ter isso normatizado, né? E também traz uma proteção para os próprios profissionais que atuam ali, quer dizer, até onde eu vou, até onde eu não vou, né? O que que é o meu papel, o que que não é o meu papel, né? E quando a gente negligencia esse aspecto de governança, né? Então, aí eu vou falar mais do ponto de vista processual mesmo, né? Tirando essa parte um pouco de proteção pessoal aí, né? Quando a gente não normatiza processos, né? O principal risco que a gente corre, né? Primeiro é de eventualmente negligenciar alguma etapa, né? Então, assim, você acaba, por algum motivo, esquecendo ou não olhando algum aspecto extremamente importante do processo, né? E às vezes, assim, eu brinco bastante, né, com o pessoal que trabalha comigo, assim, que o óbvio, ele precisa ser dito e precisa ser escrito, né? As pessoas precisam enxergar e saber, né, o que fazer, porque às vezes o que é óbvio para uma pessoa, né, e essa obviedade ela vem das experiências de carreira, das construções que essa pessoa teve ao longo da sua vida, né? As histórias das pessoas são diferentes, né? Eu brinco também que eu falo, né? Eu falo bastante que assim um CNPJ, né? Ele é construído por um monte de CPFs, né? São as pessoas que executam o dia a dia e pessoas têm percepções diferentes, né? Então, se a gente não cria uma regra comum, ou seja, a gente não normatiza as nossas etapas do processo, você fatalmente acaba negligenciando algum tipo de aspecto. E quando a gente fala, né, no contexto atual do mundo, né, principalmente eu vou fazer uma pequena conexão aqui com o famoso ESG, né, que a gente fala de Environmental, de Social e de Governance, né? Quer dizer, a gente tem agora, né, a gente traz esse aspecto, né, aliás, o cenário macro, ele traz esse aspecto de governança, né, para o centro da discussão. Então, uma empresa que não, né, uma organização que negligencia essa parte de governança, ela fatalmente está exposta a diversos riscos, sejam riscos reputacionais, sejam riscos financeiros e riscos de quaisquer tipos de natureza. Então, para mim, assim, é um dos aspectos mais importantes que a gente tem dentro do processo de compras, né? O processo de compras ele não se resume à parte negocial, né? Que acho que é o que todo mundo quando olha de fora acaba tendo essa visão, né? O processo ele é muito mais amplo, muito mais complexo e somente com uma governança consolidada que você consegue enxergar isso e transmitir isso com segurança para a organização. Com certeza. E, e traduzindo aqui, só,
detalhando um pouco mais, né? Vou complementar a tua fala, se você me permite. Então, a gente fala de governança, a gente está falando de estrutura da área, a gente está falando de políticas, procedimentos, papéis, responsabilidades, né? A gente está falando da gestão da área, de indicadores, né, de performance. A gente está falando além da performance da área, quais são os níveis de serviço definidos com os seus clientes internos. E eu percebo que hoje ainda isso não é uma normativa dentro das áreas, né? Ainda não é uma normativa. Aí tem uma questão importantíssima, e aí eu vou trazer essa questão para a Van, que é a questão da comunicação. Um dia eu estava numa outra empresa, também no treinamento, e eu perguntei para uma profissional, perguntei para o gestor, vocês têm política de compras? Temos. Aí eu perguntei para a profissional, que estava do meu lado, você conhece? Eu sei que tem, eu sei. Onde está? Veja bem. Veja bem, né? Então, acho que a questão, tem a questão da comunicação, e eu também acho, Van, que, além da questão da comunicação, tem um pouco do entendimento do profissional, do que ele deve procurar dentro da área, como que ele tem que se embasar, porque eu vejo que as coisas são muito feitas na, como é que a gente fala? Um toque, não, como é que é? Tem uma expressão, eu não sei, lógico, não falei expressões aí. A toque de caixa. A toque de caixa. Ah, precisa fazer, vou lá e faço, mas onde estão as regras? Onde está a linha mestra, né? Como é que eu tomo uma decisão? Porque quando a gente fala de governança, a gente também fala de cultura, né, Vânia? Aí. Eu estava me coçando aqui para falar de comunicação, encaixar a comunicação aí nesse ponto aí, porque eu sou suspeita de falar, né? Não querendo vender meu peixe, mas a comunicação é a competência mãe de tudo. Você não consegue ser um bom líder se você não se comunica bem. Você não, falando de governança, né? Políticas, como é que você comunica isso? Então, ali você tem vários stakeholders envolvidos. Sabe qual é o grande gap de comunicação que eu vejo? É justamente você querer falar do mesmo jeito para todo mundo. E quando você comunica do mesmo jeito para todo mundo, você não comunica nada. Então, o primeiro passo, me perguntar, o primeiro passo quando a gente está falando de comunicação é mapear os stakeholders. Então, eu tenho que mapear os stakeholders, mapear essas áreas parceiras, áreas pares, clientes, né, da área, e enxergar o que é a expectativa de cada um, o papel de cada um dentro de toda essa cadeia. Isso é super importante. E quando a Silene falou da comunicação, é uma via de mão dupla. Então, sim, né? Quem está definindo aquela política, aquele plano, tem que saber comunicar, mas o profissional também, uma coisa que eu vejo que é muito importante, tá? A gente fala muito de mudança de função. Então, o mercado, ele mudou completamente. Então, a gente está falando, vou mudar de função, vou subir um grau na hierarquia, e as pessoas se voltam muito a habilidades. São importantes? Claro. Você tem aí a atualização das suas habilidades, mas uma coisa super importante que muda totalmente. Ó, agora eu quero que vocês se percebam nesse papel, tá? A mudança, ela não é exatamente quando você muda de cargo, por exemplo, não é exatamente a mudança de função. O que muda é o teu lugar na organização. E isso muda Adoro, tudo. adoro isso, Van. Muda Adoro tudo. isso. Muda a perspectiva. Você deixa de ser um executor, uma executora, né, de um processo, e você passa a fazer parte de diretivas dentro da empresa, né? A tua área passa a ser uma área tão estratégica que ela passa a dar direções. E isso é um ponto importante, né, da gente começar a pensar. Então, o primeiro passo que eu dou para todos vocês aqui é isso, tá? Não se veja na mudança de uma função, se veja numa mudança de lugar nessa estrutura. A fala muda completamente, vocês concordam?
Você sabe, Ivan, Muito bem. não é? E é fato, eu conversando com uma profissional semana passada, ela comentando que ela está no lugar da gestora, por alguma razão a gestora está fora por algum tempo, e ela falando, puxa, eu entrei na sala de reunião, talvez ela esteja até aqui. Eu entrei na sala de reunião, eu, uma simples analista, veja, olha que oportunidade. Você, na realidade, você não é uma simples analista, você é uma profissional que está ali naquele papel agora. Importância de a gente se empoderar daquilo, né? Porque o cargo, gente, o cargo é mera formalidade que eu estou entregando. Quais são as minhas competências, né? E como é que eu faço a diferença dentro. Se a gente hoje, eu acho que hoje muito mais, no meu tempo, né? O pessoal vai falar meu tempo, porque a coisa já andou bastante. É, no meu tempo, tinha cargo. Eu tinha, como é que a gente fala? Plano de carreira dentro Plano de carreira. não, plano de carreira, né? É do seu tempo, né, Felipe? É do meu. Não, eu E, peguei um pouquinho, eu peguei um pouquinho. e não tem mais isso, né? Tá? Não existe mais isso, plano de carreira. Quem faz a sua carreira é você, e a gente não pode esperar que a organização, muitas investem, mas eu não posso esperar que a organização invista na minha carreira. Eu sou responsável, né, pelo meu desenvolvimento. Eu acho que essa aqui, a gente está trazendo aqui realmente essa oportunidade. E quando a gente começa certificação pela governança, justamente porque traz para o profissional esse olhar estratégico que normalmente no dia a dia a gente não tem. A gente pode até ter, mas a gente não valoriza. Por quê? Porque a gente está no apagar do incêndio. E é esse apagar do incêndio, gente, que a gente tem que sair dele, né? A gente tem que conseguir quebrar esse status quo, digamos assim, esse paradigma. E uma das formas, eu diria uma não, a mais importante prática de uma questão estratégica de compras, para mim, é a gestão por categorias de gastos que está dentro do processo de governo, né? Então, a hora que eu olho o gasto da organização, Silene, mas a minha parte é desse tamanho. Ok, a sua parte, comece pela sua parte, por aquilo que está na sua responsabilidade. Quais são os mercados fornecedores? Como que você prioriza? Como é que você define as estratégias do mercado? Ok? Então, quando a gente fala de governança, a gente também fala de gestão do gasto, de gestão de categoria. Alguém quer comentar, Felipe? Você quer comentar alguma coisa? Não? Eu Talvez acho que você pegue. falou muito bem, se essa questão, né, acho que é tudo muito bem conectado, né? Quando a gente fala de governança, né, a gente está falando na normatização da área, né? E a gente começa a entrar na parte executória, né? E a primeira etapa de uma execução de excelência, obviamente, é a gestão por categorias, né? Porque você precisa conhecer, a organização precisa conhecer como que são os seus gastos, né? Onde que ela gasta mais dinheiro, onde ela gasta menos dinheiro, onde que você tem maior dependência do mercado, onde você tem menos dependência do mercado. Então, tudo isso, né, a gente só começa a enxergar de maneira clara quando você se divide e se organiza por categorias, né? Então, você vai dividindo as responsabilidades, né? E aí você faz um diagnóstico mais profundo. Então, não tem como a gente falar sobre uma atuação estratégica se eu não tiver uma gestão efetiva por categorias, né? Sim, Aprendi direitinho com você? Sim. sim, e vice-versa. Justamente, inclusive, quando a gente fala do processo de governança, na estruturação da área, você, né, uma melhor prática é você justamente ter os profissionais
divididos por categoria, por mercados fornecedores, solidão, volumes, etc. Eu já vivi em uma organização que eu trabalhei, onde, quando eu assumi, vários não tem que ser tão longe, dois compradores foram a mesma empresa, fornecedores, né, produtores diferentes comprando a mesma coisa. É que houve até hoje. Como que eu falei brincando? A gente não entendeu. Essa questão da governança, ela traz aqui um conceito bastante novo, que no final das contas, sempre conceito básico, é sempre primordial. E aí o mercado vai, né, vai ficar na mesma, sempre vai ser a mesma coisa, vai criando, né, novos termos. E um dos termos da hora agora é a orquestração da área. Como que orquestra estratégia, tecnologia, equipe, começa por essa visão estratégica, que é a visão da governança da área de compra. Certo? Muito bem. Então, pessoal, se a governança traz essa estrutura aqui, o próximo ponto que a gente vai falar das dores, né? E uma das principais dores da área de compras é como como eu devo atuar para que a organização perceba o valor que eu, a área de compras, eu profissional, eu gestor, entrego para a organização. E essa questão, ela passa por aquele ponto que é a famosa, né, questão da redução de custos e geração de valor. E a gente não poderia deixar de ter este tema dentro aqui do GSEC, porque ainda um dos principais temas que está na pauta do CPO. Né? Se a gente procurar, depois eu posso até mandar isso para vocês, Paulinha, me lembra. A pesquisa da própria Deloitte fala sobre essa pauta do CPO, a pesquisa da Ernst Young. A redução de custos ainda top 3 do foco dos objetivos das principais empresas do seu diretor. Agora, a questão que aqui, eu sei a resposta, mas eu não vou dar. O porquê que esta dor continua sendo uma dor bastante forte dentro das áreas, né? Eu vou aqui perguntar para a Van o seguinte. Van, eu entendo que esse é um dos principais paradoxos dentro da área de compra, né? Eu atuo de forma operacional, eu atuo de forma estratégica. Esse é outro ponto. Como é que eu deveria me comunicar, digamos assim, como é que eu deveria me posicionar, ou que atitudes eu deveria ter para mudar essa dinâmica? O que Muito você bem. entende como uma outsider de compras, mas que está totalmente envolvido em compras? Como é que eu mudo um paradigma? Como é que eu quebro o paradigma? É quebrar mesmo, né? Eu volto àquela questão que eu falei no início, né? Quando eu falei de se enxergar de uma forma diferente. Então, o primeiro passo é enxergar que você tem que buscar um lugar nisso daí, e um lugar estratégico, né? Não um lugar operacional. Aí, quando você trabalha com a mentalidade só no foco da redução de custos, por exemplo, você acaba tendo uma comunicação automaticamente mais processual, né? E acaba virando esse ciclo aí. Então, quando a gente, né, foca no novo papel desse profissional de compras dentro das exigências desse novo cenário, a gente enxerga, né, tem que se enxergar não apenas como aquele profissional que está buscando essa redução aí de custos, mas como um guardião de valor e não só de custo. Olha a diferença aqui, gente. Vai pegando aqui, hein? Guardião de valor. E não, a gente não está falando só do custo, a gente está ampliando isso.
né? Você sai de um miolo ali, você está ampliando isso, abrindo um braço muito maior. E quando a gente fala de ser guardião de valor, não só de custo, esse profissional, ele deixa de buscar apenas o mais barato, o fornecedor mais barato. Ele passa a tomar decisões e ele considera outros pontos. Então, vamos lá, que pontos, né? Primeiro, ele começa a ver o impacto disso no negócio, riscos envolvidos nisso daí, a continuidade operacional de todo esse processo e o impacto da geração desse valor no médio e longo prazo. Então, o que que acontece? Quando você tem toda essa visão, o custo isolado, ele passa a virar uma métrica pobre, porque o negócio é muito maior, tem outras coisas envolvidas. E aí, se uma coisa que é interessante, fazendo a conexão com esse negócio da redução de custo, o que eu vejo muito também, a questão da necessidade desse novo profissional, ele ser um orquestrador de decisões internas. Então, ele não é só passivo em receber a demanda da área. Então ele começa a questionar e ser um parceiro, não é só questionar, porque ele passa, quando você recebe aquilo ali e só questiona, aí volta aquela velha história, compras é burocrático. Ai, como é chato, o pessoal fica botando um monte de empecilhos. E é isso que se ouve o tempo todo. Aí a provocação é essa: o que é ser um orquestrador de decisões internas? Então, assim, é ouvir, é ter escutativa, entre uma habilidade muito importante da comunicação. Então, questionar junto a essa área parceira qual é a real necessidade disso, que propor, né, construir juntos soluções que você pode buscar uma nova maneira, fazer a pessoa enxergar de um outro prisma aquela situação, né? Aquilo que é emergencial naquele momento, você pode ter um tipo de comunicação, e a gente trabalha muito isso dentro do GSEC, que tipos de comunicação eu posso ter que eu respeito essa questão de prazos, porque a gente sabe que a cobrança vem de cima e ela né, ela massacra mesmo, mas como que dentro do mesmo tempo que eu tenho uma comunicação, que às vezes ela é passiva ou agressiva, eu consigo dentro do mesmo espaço de tempo ter uma comunicação muito mais assertiva, e uma parceria muito mais forte com a minha área, com a área, né? Não só com a área, a minha área, mas as áreas parceiras também. Então a gente vê muito. Eu até mais para frente ou mais pro final, eu fiz até um casezinho explicando a diferença, né? Como é que é a postura quando você tem simplesmente uma comunicação mais operacional e no mesmo caso, como é que você pode ter uma comunicação mais estratégica em relação a isso, tá? É ler a sua contraparte, né? É ler o outro, né? Isso Você aí. mais Isso. detalhista, você menos detalhista, mais didático, não, né? E eu costumo dizer que o profissional, o profissional, gente, quando eu falar o a, tá? Para todos. É, tem que ser um ótimo vendedor. Tem que ser um ótimo vendedor, porque a área de compras tem condição de entregar, tem o valor da área de compras. Só que para isso, primeiro, eu tenho que acreditar. Segundo, eu tenho que saber, né? Eu tenho que saber quais são essas oportunidades, quais são as ferramentas, quais são as formas, né, de realmente sair de uma área que gasta. Também uma outra profissional que eu conversei domingo, ela falou para mim assim, meu cliente interno falou que eu só gasto. Pô, ainda bem, né, que você só gasta. Se você não gastar, você entrega como, você vive como. A gente escuta isso ainda, né, em 2026, com a IA, né, tem uma pergunta aqui sobre a IA, a gente vai falar depois. Mas voltando, a gente tem que ser vendedor da ideia. Para isso, a gente precisa acreditar e conhecer. Então, quando a gente fala, obrigada, viu, Vão? Quando a gente fala de redução de custo, como a Vão falou, eu não estou falando de preço, né? Estou falando de outros, né? Mas tem uma métrica, né? Uma métrica que é importante e que
as empresas não utilizam, e, e eu depois queria até saber um pouco de vocês por quê, mas Felipe vai me falar qual é a opinião dele, que é o famoso baseline. Eu preciso saber do que eu gasto. O que é baseline? O que eu gasto e quanto que eu vou gastar. É tão simples quanto isso. Eu tenho um profissional também que eu conheço que, não só um, tá? Muitas empresas, elas calculam, o, a, entre aspas, o saving da cotação para o resultado da negociação. Legal, mas não é redução de preço nem de custo. Resultado de negociação. Redução de custo e preço é outra coisa, né? É sobre o Isso. histórico, né, Felipe? Não, é perfeito, assim. E, sabe, e esse acho que é. Quando a gente fala, né? Que até parece chato, você fala, pô, eu trabalho em compras, eu trabalho, 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 e ninguém percebe o valor daquilo que eu faço. A gente está falando justamente sobre isso, né? Para uma área de compras ser reconhecida como uma área que agrega valor, o resultado gerado ele precisa ser percebido pela organização. E a percepção desse valor agregado ela transcende simplesmente aspectos de métricas internas de compras. Que é bacana você medir performance de negociação através do primeiro preço, último preço, né? Não vamos demonizar isso. Isso é importante dentro do processo. Mas para a gente ter uma atuação estratégica, e quando eu falo uma atuação estratégica, quer dizer o quê? Que a organização perceba valor naquilo que você está fazendo, né? Essa agregação de valor, ela precisa ser algo transversal dentro da organização. A organização precisa perceber isso, né? E essa percepção, ela vem através, né, de quando eu falo de redução de custo mesmo, né? E aí eu não estou falando necessariamente do meu preço unitário num determinado item, mas que quando a gente fala, né, do famoso, não tem como você falar de compras estratégicas sem falar de TCO, Total Cost of Ownership, né? Uma coisa está totalmente ligada na outra. Por quê? Porque você tira, né, quando você tem uma atuação estratégica, você tira o foco do preço, né, e passa a colocar o olhar dentro do custo total de propriedade daquilo. Então, né, como a Van comentou muito bem ali na parte de orquestração, quer dizer, qual que é o custo que eu tenho de manutenção, quais são os custos que eu tenho de eventuais seguros ou riscos ou algo nesse sentido, né? Ou próprios custos processuais, né? E aí, quando a gente tem essa atuação, né, olhando sob esse viés estratégico, ou seja, naquilo que sai simplesmente da métrica de compras e passa a tangenciar as outras métricas da organização, outras métricas na controladoria, quando eu falo, por exemplo, de prazo de pagamento, de geração de fluxo de caixa, a gente começa, né, a ser percebido como uma área que gera efetivamente valor, né? E quando a gente gera valor, né, a gente passa a sentar entre aspas, sentar ali na mesa de quem faz as decisões da organização, dos rumos da organização. Porque uma empresa, gente, ela pode ter toda a sua complexidade, mas a gente consegue reduzir essa complexidade em receita menos custo, né? Então, a gente aqui, né, a receita ela é gerada ali pela equipe de vendas, pela equipe de marketing, eles têm a luta deles lá, e a gente tem uma outra parcela extremamente importante, né, que é a gestão do custo, né? E eu falo gestão de custo e não gestão dos preços unitários, porque quando a gente tem uma atuação estratégica, a gente vai reduzir, e aí conectando, né, quando a Silene falou da importância da gestão por categorias, né? Quando a gente faz esse olhar mais amplo, né, eu posso ter ações dentro numa negociação estratégica que vão reduzir, não só, podem ter um aumento do preço unitário daquele item, mas por razões ou qualitativas, ou seja lá quais forem, né, ou de repente eu tenho um componente que ele custa um pouco mais caro de partida, mas ele é mais durável, o custo total daquilo, no médio prazo, vai ser menor. E esse custo menor ele vai ser percebido pela organização.
Eu garanto que vocês já devem ter passado na vida de vocês algum momento em que a área de compras apresenta reduções de saving ali, né, e fala, reduzir tantos por cento, né? E a hora que você vai falar com a controladoria fala, pô, mas peraí, meu custo aumentou, além da inflação, né? E aí fica aquele dilema, pô, quem que tá certo ou quem que tá mentindo, né? Dependendo do grau de maturidade da organização, né? Então, por isso que é super importante, né, quando a gente fala de governança, quando a gente fala, né, dessa orquestração, né, a gente falar de gestão de categorias, né, e falar também de um olhar estratégico relacionado ao custo total de propriedade daquilo. Que é nesse custo total que aí sim você vai, a expressão que eu uso bastante, mexer ponteiro, né? Não é no Exato. custo, não é no preço. O preço não vai mexer ponteiro. O preço vai mexer ponteiro de métrica de contas. O custo vai mexer ponteiro de DRE, de custo da organização. E aí sim ela vai ter valor percebido. Legal. E essas ferramentas, tanto o Baseline quanto o PCO, todas estão ali, uma das são ferramentas, todas são importantes, dentro do Strategy Source, que também está na pauta dos CPOs, que também aparece nas pesquisas ainda do ano passado, né? São as últimas pesquisas que a gente tem conhecimento. Por que que eu ressalto isso? Porque algumas, né, a gente ouve aí alguns boatos, essa metodologia já não é mais importante, lógico que é. Ela é importante e a gente aborda ela aqui dentro do GSEC, quando a gente fala de produção de custo, como bem colocou o Felipe, com questão do baseline e do TCO. E ninguém olha essa ferramenta, porque dá trabalho, gente, dá muito trabalho. Exato. É complexo, né? É complexo. Por que é complexo? Porque está fora do nosso dia a dia, está fora da zona de conforto. E tudo aquilo que tira a gente da zona de conforto, né, Van? A gente resiste. E a neurociência explica, né? Porque o cérebro, né, Van, gosta de coisas tranquilas, que não tem que Isso gastar é. energia e etc. Exatamente. Mas isso daí é biológico, porque o cérebro é o nosso órgão que gasta mais energia. Então, automaticamente, ele vai te dar gatilhos para você não gastar energia. É exato, Aí a gente né? acaba fazendo mais do mesmo, tá? E não saindo do lugar e ocupando o lugar que nós precisamos ocupar. Exato. Né? E uma coisa que eu quero puxar aqui, sim, que é super importante, é uma habilidade que vem sendo muito procurada, mas ela não é muito verbalizada, mas ela é exigida. E a gente percebe, né, nas hierarquias, que é a presença executiva. E a presença executiva, eu diria, eu não considero ela nem uma soft nem uma hard skill. E eu vou explicar por que que eu não considero, tá? Porque a presença executiva, ela é exatamente o teu lugar. Você muda a chavinha, né, da posição hierárquica que você ocupa e você se tem no lugar daquela situação. Vamos fazer um paralelo assim, igual a educação, que a gente fala, a educação no Brasil é tão atrasada porque é feita por disciplinas. E a gente trabalha com solucionador de problemas. É isso que a gente tem que se enxergar dentro da empresa. Claro, pela CLT, enfim, a gente tem cargo que precisa ter ali, tá? Mas mudando, tirando essa caixinha e se vendo como solucionador de problemas, sou um consultor lá dentro da empresa. Tá? Então, vou puxar aqui, ó, rapidinho com vocês para sentir um pouco do gostinho do negócio. Assim, aqui, ó. Vamos imaginar uma questão. Quando que você constrói presença executiva e você exerce influência real? Essa é uma grande questão. As pessoas perguntam, tudo bem, mas como que eu faço isso? Vamos puxar aqui, ó. Vê se você já está fazendo isso. Quantos pontos você marca, hein? Primeiro ponto, quando você questiona uma demanda sem gerar atrito. Você faz isso? Sim ou não? Guarda aí, vai respondendo para você, tá? Quando você consegue sustentar uma decisão mesmo diante de uma grande pressão interna. Ou quando você conduz uma negociação que envolve risco e não só preço. Ou quando a sua opinião passa a ser considerada antes da decisão e não depois. Agora eu vou fazer uma rapidinho com vocês um exercício. Vamos pensar um cenário aqui, um cenário fictício aqui, mas ele é real porque ele acontece o tempo todo ali, tá? Quando você questiona, por exemplo, uma demanda sem gerar atrito,
tá? Vamos supor uma área interna ali pede urgência para você contratar um fornecedor mais caro. Isso acontece bastante? Imagino que sim, né? Deixa eu ver as carinhas aqui. Acontece? Acontece, né? É. Quando a gente pensa assim, sem a presença executiva, vamos no impulso, né? Chegou ali, você já tá cheio de coisa ali, aí chega alguém, porque eu preciso de urgência nisso, precisa encontrar esse fornecedor é mais caro, e você vai ver que é mais caro. Primeira coisa que você responde, resposta automática, né? Ah, esse fornecedor está fora do budget. A gente precisa cotar outros fornecedores. E aí já vem aquela coisa, puta, lá vem a galera da área de compras, galera burocrática, chata, que não entende o meu problema, não entende a minha urgência e vai descendo lá, né? O negócio vai descendo em todo mundo. Agora vamos pensar, se ocupar o mesmo espaço, não tendo uma reação logo de cara, respira e com presença executiva, como é que eu poderia responder isso, tá? Ah, posso te trazer um ponto antes da gente avançar nesse caso aqui? Vamos imaginar assim, vamos pensar junto aqui. Se a gente seguir com esse fornecedor agora, a gente vai conseguir resolver essa urgência, mas ela vai criar com certeza o impacto de custo lá na frente. Ele pode vir a ser recorrente. Você acha que faz sentido a gente avaliar uma alternativa que atenda o prazo, sem comprometer o orçamento no médio prazo? O que que você consegue com essa abertura de conversa aqui, tá? Você não bloqueia logo de cara, você amplia a visão conjunta de parceria, de construir junto. Você tira o confronto pessoal e leva para o impacto do negócio. Aí você consegue ter um debate, não um embate. E, principalmente, você convida o outro a criar junto com você alternativas. Isso é parceria, gente. Aí a gente começa a construir uma parceria. Quis trazer esse Bom, exemplo aqui para vocês para a gente ilustrar, aí tem muitos outros que a gente trabalha, né, dentro do programa, e essa questão. Então, a gente deu para dar uma chavinha, assim, que no mesmo espaço de tempo de comunicação eu consigo usar outras palavras, outros gestos, outra linguagem corporal, outro tom de voz. isso é uma mudança de paradigma importante, porque a gente está acostumado a fazer tudo sozinho, ao toque de caixa, como eu comentei. Estratégia não é compra sozinho, estratégia é composição de interesses, né? E uma das formas, como a Van está comentando, é trazer o cliente, né? O cliente interno, o requisitante, o cliente interno, né? Às vezes não é o requisitante que é o usuário, para compor a solução com, porque na realidade, né, gente, eu sou uma área meio, né? Compras é uma área meio, tá certo? Agora, como é a minha competência, eu tenho que trazer é, soluções, como a Van está falando, soluções que atendam ao cliente, tá certo? E às vezes a solução que ele está imaginando não é a melhor para a empresa, mas ele não sabe, porque a visão dele está lá focada só no negócio. E a gente tem este olhar da organização como um todo, do negócio, gente. A área de compra é fantástica, né? Porque nem a área comercial. Veja a oportunidade que a gente tem de transitar na organização que a gente tem. Fantástico, Ivan. Fantástica a tua, teu exemplo aqui. Vamos lá. Bom, então, a gente já está, né? Logicamente, o tempo correndo. Eu vou avançar. Uma outra questão importante dentro do G7 é a questão, como a gente já falou, comportamental, né? Eu entendo, continuando aqui o tema, que a área ela é uma área mediadora e ela tem que ter inteligência emocional para fazer isso, né? Para entender, se colocar de forma, se autoconhecer, né? Se autoconhecer, conhecer o outro, ter empatia e relacionamento. Acho que são quatro pilares aí da inteligência emocional, faltou um. Mas, peraí, pessoal, me perdi, fiquei emocionada agora. Onde é que eu estava mesmo? Isso que acontece comigo.
E eu nem estou nervosa. Você está falando aqui da questão comportamental. Então, Uhum. nada acontece se não houver realmente esse equilíbrio, né, entre atividade e pessoas. Isso está intrínseco. E quanto mais estratégico, mais relacionamento, tá certo? Né? Quanto mais eu amadureço na minha carreira, quanto maior a maturidade, maior a senioridade, maior a necessidade de fortalecer as relações, né? Porque eu vou subindo na hierarquia e também nas responsabilidades e no entendimento do negócio. E isso, eu entendo que essa competência está bastante intrínseca, porque é a principal. Né? Se não houver essa questão do relacionamento, realmente, a gente não consegue fazer nada, né? Felipe, 1 minuto no seu comentário. Porque nem a Jovem Pan. Eu Um minuto contanto para o não. meu comentário. Eu penso muito nisso, sabe? Se eu estou muito com você nessa, né, nessa sua reflexão aí, né? E eu volto para o meu ponto, né? Que uma empresa é um CNPJ, né? Com um monte de CPFs, né? Se a gente não tiver uma consciência clara, né? De que a gente se relaciona, né? Que no final, assim, eu posso ter o processo mais sofisticado, eu posso ter as ferramentas mais avançadas, né? Eu posso ter a parte tecnológica mais evoluída, né? Mas se eu não tiver as pessoas certas no lugar certo, né? Ou seja, a pessoa certa com aquela competência certa atuando na sua categoria né, de referência ali, ou naquilo que ela performa melhor, né? Eu não vou ter um resultado satisfatório, né? E é importante a gente, acho que, entender isso, né? E também é importante a gente entender, né? E pegando um gancho que você falou, né? Que a área de compras é uma área meio, e isso é uma grande verdade, assim. A gente constrói soluções sempre em conjunto, né? A gente pode provocar o início de um projeto, de um processo de strategic sourcing de maneira proativa, tá tudo certo em relação a isso, mas a execução do processo ela vai ter que ser obrigatoriamente a 4 mãos, e às vezes 6 ou 8 mãos, né? De todos os agentes que envolvem um processo de uma determinada categoria, né? E é isso, você só faz com habilidades relacionais, né? Então não adianta só você focar e você super conhecer strategic sourcing, conhecer os conceitos, as metodologias e tal, se você não souber engajar pessoas para elas estarem junto contigo, né? Aquela famosa assim, o liderar sem ser líder, sabe? Liderar um projeto sem eu ter hierarquicamente aquele cargo para isso, são habilidades que precisam ser desenvolvidas, né? E dicas que eu posso, assim, spoiler para todo mundo. Isso dá para desenvolver, né? Não são habilidades necessariamente natas, né? Pô, eu nasci líder, né? Não, você desenvolve isso, né? Você desenvolve isso através de literatura, você desenvolve isso através do próprio, que a gente chama, né, do on the job, dentro das suas próprias atividades. Então, para mim, é o ponto, acho que talvez o mais importante de tudo, né? Somos pessoas, né? E trabalhamos com pessoas, né? Então, não adianta eu ter o melhor de tudo, a melhor ferramenta, a melhor tecnologia, se eu não tiver as pessoas corretas no lugar correto. Falei um pouquinho E, mais de 1 minuto. tudo bem, está perfeito. Eu não vou deixar de colocar aqui a fala da Van. E você se imbui, né, daquela característica, não é isso? É, característica do empreendedor, a característica do executivo. É isso, né, Van? Eu não tenho a palavra certa. Isso aí. Legal. Muito bem. Então, toda essa questão de comunicação, relacionamento, vai ser tratado dentro da Lidersec. É extremamente importante, como a gente está falando, a Van que lidera
essa cadeira. E além além da governança, como nós falamos, né, começa pela governança, pela gestão de categorias, já estou respondendo aqui uma pergunta, é, redução de custos, gestão de riscos, que a gente falou um pouquinho aqui, processo de homologação de fornecedores, olhando o risco, como é que eu homologo fornecedores de forma dependendo da sua importância e do risco que ele traz para a empresa. Então, exemplo, vou dar um treinamento numa organização onde eu tenho que responder um relatório ambiental. Por que Deus? Por quê? É um treinamento de 4 horas. Por que eu preciso responder um relatório ambiental de sustentabilidade, etc. Faz sentido? Ah, Sirene, mas tudo bem. Não, é custo, né? Custo para a empresa, custo para o fornecedor, certo? E tempo, né, pessoal? Tempo é um recurso muito importante. E assertividade. Toda vez que eu estou em processos que não são assertivos, eu estou colocando um recurso, meu tempo, em algo que não gera valor. Quando eu não gero valor, eu destruo o valor, né? Então, gestão de riscos, homologação de fornecedores, como é que é o processo, eu faço a visita antes, faço a visita depois, etc. Então, a gente trata isso, traz isso para dentro do GCE. As questões de ESG, como... e tem um tema muito importante, e não poderia deixar de estar dentro do programa, e é o qual mesmo, pessoal? Qual será? Começa com I, termina com A. Será que é IA? Será? IA, né? É IA generativa. Então, a gente traz não só, pessoal, não só o tema IA, mas todos os temas que a gente estruturou para o GSEC tem a sua parcela, a grande parcela, tem uma parcela conceitual teórica e uma grande parcela prática. Então, vocês já perceberam, tanto a Van, quanto o Felipe, quanto eu, os outros professores, com cada um em seu tema, têm a experiência prática, né? Não é acadêmica apenas, né? Prática, de colocar a mão na massa, de conhecer as melhores práticas. A gente traz isso para dentro da sala de aula. Isso é o grande diferencial do MAS, e é o grande diferencial do GSEC, não poderia ser diferente para a IA. Então, o tema IA, ele vem para dentro do GSEC de uma forma muito aplicada, né? Então, olhando o processo estratégico, como que eu aplico inteligência artificial com prompts testados, com vários exemplos de várias ferramentas, de vários, cada LLM, LLM, Large Eu estou Language. colocando no chat aqui, assim. Tá certo. Cada um, né, o Claude, o Gemini, o ChatGPT, o Perplexity, o Manus, cada um tem uma aplicação, o Notebook LM, cada um tem uma aplicação. Então, a gente traz no nosso módulo de inteligência artificial como que a gente gera valor para compras usando a inteligência artificial. E olha, pessoal, não tem como não falar, não tem como hoje trabalhar sem inteligência artificial, ok? Se você ainda não utiliza, tem que utilizar. Para quem for fazer o GSEC, está dentro do GSEC, né? Eu não queria falar isso, mas então, E quem acho que for até um fazer... parênteses, né, que é Oi. importante, que essa questão, né, a inteligência artificial, né, ela é uma revolução que ela pode ser, ou ela pode ser, não, ela vai ser um dos principais diferenciais de carreira de um profissional, saber lidar com isso, né, e aí né, é o além até da própria interação com os LLMs, né, os Large Language Model, né,
mas também o próprio entendimento de algoritmos e o que tá ali por trás, né, das respostas que um LLM te traz, né? E a grande preocupação, pessoal, assim como ela pode ser um grande acelerador de carreiras, né? Ela pode também ser uma grande âncora de carreira, porque se você não se desenvolver nisso, você vai ficar para trás, né? E mais do que ficar para trás, né? Pessoas que não souberem lidar com a inteligência artificial, elas correm o risco, né? Eu vi uma reportagem de um líder ali da McKinsey, né, numa consultoria, que você pode ter um grupo de profissionais inempregáveis, pessoas que não conseguem trabalhar, né? E pessoas que não conseguirem lidar com a inteligência artificial dependendo da sua categoria, do seu ramo de atuação, elas podem se tornar inempregáveis. Olha, era um termo que eu nunca tinha ouvido falar, me assustou Inempregável. bastante. E tá aí, gente. Tem que se desenvolver, tem que entender a IA e a IA, né, além, né, dos LLMs, né, essa IA generativa, como que ela te ajuda no seu processo decisório, né, dentro da geração de valor na organização. Exato. E tem uma coisa que eu já vi, e para mim está mais do que claro, que quanto mais conteúdo, mais repertório, mais contexto eu tenho, melhor eu extraio da inteligência artificial, melhor a curadoria, né? Então, isso a gente já viu nos treinamentos que a gente faz. Quanto mais conhecimento, mais eu consigo gerar de informação estruturado e também conhecimento através da inteligência artificial. É, ah, só que existe ainda, né, no mercado um preconceito, né, em relação à inteligência artificial. Porque tudo que é novo, né, pessoal? Ah, porque não é do bem, é do mal, etc. Ah, erra. Pô, eu também erro. Se eu erro, por que que a inteligência artificial, o meu chat GPT ali não vai errar? Né? Mas eu preciso ajudá-lo a não errar. Então, existe toda uma questão comportamental, né? Ainda tem uma resistência, mas, de novo, para mim, de contexto, né? E a gente traz a inteligência artificial dentro do G7 justamente porque eu tenho todo esse contexto robusto, né? Para poder fazer com que aquele prompt que eu escrevi ali, né? Eu quero a mesma coisa que o A, o B, o C, mas a forma pela qual eu estruturei o prompt e a forma pela qual eu vou conversar com a inteligência artificial vai me gerar resultados muito diferentes. Van, você quer fazer algum comentário sobre a inteligência artificial? Sim, entra a questão dessa comunicação que você falou aí, né? Se você jogar a mesma questão, o mesmo cenário, duas pessoas, né? Uma com um baita conteúdo, né? Sabe o que colocar ali, o que direcionar, e outra pessoa sem esse conteúdo, as respostas vão ser diferentes. Total. Então, é fugir dessa ilusão, desse mito que tem a resposta está toda ali, e qualquer coisa que você imputar ali num prompt, você vai ter resposta, né? E ela não é assim, não funciona assim. Então, sim, você precisa ter um conhecimento. O que que ela vai te ajudar? Ela vai te ajudar a organizar esse conhecimento, ela vai te ajudar a trazer outras perspectivas. Isso é super interessante. Então, ajuda a gente a ampliar possibilidades, né? Mas a comunicação que você tem com a tua IA ali, ela vai fazer toda a diferença na qualidade do que você vai receber, né? Toda Então, a diferença. esse é um ponto super importante. E a gente amanhã, inclusive, começa aqui uma turma aberta de inteligência artificial, terça, quarta e quinta, né? E a gente já percebeu isso está muito claro para nós, né? Para quem ministra, eu, a Marina, aqui estava aqui também.
E tudo depende do conteúdo que você tem, do repertório de conhecimento profissional, né? E faz todo sentido esse tema estar dentro do GCE. Veja bem, está muito bom nessa conversa, essa conversa é muito boa, melhor dizendo, mas estamos aqui já com o nosso tempo. Então, o, o que eu vejo aqui, aí se o Felipe quiser complementar agora, depois, mas vamos lá. Por que o GESEC, né? Por que eu não faço esses cursos todos separados? Vou fazer um curso de tributos, que inclusive está aqui, eu comentei, né? Está aqui, tributos da reforma tributária, o impacto das pessoas. Por que eu não faço só um curso de posso fazer? Mas, gente, se eu quero atuar com esse olhar de geração de valor, eu quero ter uma oportunidade na minha carreira e assumir mais responsabilidades dentro da área de conta, ser um influenciador, ser um estrategista de compras, eu preciso crer que nós entendemos este corpo de conhecimento para poder realmente fazer essa orquestração, a transformação da área de compras de uma área operacional para uma área estratégica de geração de valor, que impacte o resultado, que impacte as operações, né? Que a área faça parte do negócio, que desenhe a estratégia do negócio, levando compras junto, né? Aquela coisa do reativo, ela não deve existir mais, não deveria existir, porque o reativo eu automatizo. Tem mil ferramentas no mercado para fazer o processo. Então, eu não quero mais fazer isso. Eu quero agora só fazer tático e estratégico. Tá certo? Deveria ser esse o meu pensamento, por isso que eu vou fazer o GSEC, porque ele vai me permitir ter esse novo posicionamento. Pessoal, muito bem. Vamos nos encaminhando aqui para o final. Então, veja só, esse programa de certificação que começou lá em 2018, ele tem objetivo, né, e totalmente reformulado. É uma coisa importante, ele é totalmente reformulado para a realidade do Brasil. É uma certificação nacional, com a realidade do Brasil, trazendo todo o contexto, né, do mundo para dentro da nossa realidade, ok? Do nosso mercado. É muito importante isso. Amplia a nossa visão estratégica, ganha repertório, fortalece o seu posicionamento profissional, melhora a sua capacidade de influência, de argumentação, de liderança, e eleva aí a área de compras, né? É um programa de 64 horas, são 9 módulos conceituais, um módulo onde a gente traz parceiros de tecnologia. E um módulo, pessoal, esse é muito bacana e é uma oportunidade incrível. Um módulo onde os alunos poderão apresentar os seus projetos para uma mesa avaliadora, para executivos de compras com muita experiência, que vão avaliar o seu projeto e vão te dar dicas, né? De como estruturar, se está legal, se não está, dicas de apresentação executiva, estratégica, de evolução, de aplicabilidade e outras coisas. Então, é o último módulo, é opcional, mas quase obrigatório, porque eu tenho certeza que vocês iriam querer fazer. Muito bem, tudo bem até aqui? Vamos para as perguntas, Paula, é agora as perguntas? Sim, por causa do horário, acho que a gente coletou as perguntas de todo mundo, tá? Quem quiser mandar pergunta ainda pelo Slido, a gente comentou, é só clicar aqui, tem esse QR Code, é só vocês adicionarem esse QR Code, que vocês vão para o Slido, que vocês podem mandar as perguntas para a gente, porque às vezes podem surgir perguntas
depois aí de todas essas falas. A gente vai responder todas as perguntas, amanhã elas estarão disponíveis no nosso Instagram, tá? Eu acho que dessa forma a gente consegue responder com calma e com bastante profundidade. Porque afinal de contas a gente tem aquele presente, né? Sim. Mas eu gostaria pelo menos de responder umas três. Pode ser? Ai, tá Pessoal, te bom, incomoda? Silene. Ah, não tem Não mando graça nada. aqui, né? Veja só, você me mandou duas aqui. Ó, uma delas é suprimentos e a era da IA, como o profissional se preparar. Acho que a gente já respondeu, né? Acho Não que sei quem sim. fez, já está respondida. Se não está, pode se manifestar. A outra pergunta: se vocês tivessem que redesenhar hoje uma área de compras do zero, gente, adoro fazer isso, adoro, queria poder fazer todo dia. Qual seria a principal mudança, em relação ao modelo tradicional? Eu vou responder se a Van e o Felipe quiserem rapidamente colocar. Pessoal, mudar uma área estratégica, primeira coisa, gestão por categoria. Depois, estruturação da área por categoria. Eu separaria, e aí separaria o que é tático estratégico do que é operacional, do que é spot, tá certo? Isso é um conceito meu. Tem várias Mapear os formas. stakeholders. Mapear os stakeholders, né? Muito Mapear os importante. stakeholders. Mapeamento de stakeholders. Política, Norma, eu ia comunicação, falar, governança, se tem que começar na governança. governança. Estou pondo as coisinhas embaixo para depois puxar, abrir o guarda-chuva. Boa, Abre o boa. guarda-chuva. Legal? Então, começa pela gestão de categoria. Começa por aí, e aí depois a gente vai estruturando o modelo, dentro desse modelo, governança, política, estrutura, procedimentos, indicadores, né? Formas de trabalho, o que, o que vai ser continuar operacional, o que vai ser tático, estratégia. Começa por aí. Gestão por categoria. O que mais que tem de E tem perguntas? uma terceira pergunta aqui, sim, que a pessoa Vai perguntou lá. se baseline é igual budget, né? A resposta é não, não. Budget quer dizer o orçamento que a área tem, que a organização separou para uma determinada aquisição, e baseline são as referências de custo atual que você tem aquela compra, aquela categoria, né? O baseline vai servir para várias coisas. Então, são coisas distintas. Budget é o quanto eu tenho para gastar naquilo, né? Ou seja, o meu orçamento, né? E baseline são as minhas referências de custo atuais, não são sinônimos, tá? Exatamente. E muitas empresas calculam redução de custo ou saving pelo budget. Está totalmente errado? Não, mas não é no meu entender, não é o correto. O correto é Concordo. pelo valor histórico, tá? Isso, isso Né? aí. E mais alguma pergunta? Paulinha, tem mais alguma? Eu vi uma da Georgia aqui. Nossa, que grupo grande. Georgia, não é pergunta. Eu acho que a Ângela fez uma pergunta, deixa eu ver, Ó, olha no seu WhatsApp que eu mandei lá, no no do meu grupo. WhatsApp. Aqui. No meu WhatsApp, Paula ou Mídia? Do grupo, na sequência. Ó, tem uma aqui que eu acho que é para Van, hein? Ó, tenho Vai É, lá. forte Rafa. domínio técnico e boa liderança. Sou direta demais e tenho dificuldade em influenciar laterais e superiores. Como adaptar a comunicação para engajar melhor? A questão da transição, né, que eu chamo da transição da comunicação técnica para a comunicação estratégica, para a comunicação mais executiva. Então, você tem que entender, hoje a gente faz um mapeamento assim, você tem a, o cenário, né? O dilema ali para resolver. E aí, como é que está hoje a sua comunicação? Como que você se comunicaria dessa forma, né? Então, a melhor forma que a gente tem de mudar o mindset de comunicativo é isso. Eu analiso a minha comunicação hoje e aí eu faço a tradução disso de um nível mais executivo. Primeiro ponto a primeira coisa que a gente pega quando faz essa análise é estar muito focado no processo.
Por quê? Porque a gente é especialista e a gente quer honrar todo o nosso conhecimento. Como assim? Eu não posso falar tudo o que eu fiz, todo o esforço magnânimo que eu tive para chegar nesse resultado e agora querem que eu vou lá e só dou o final? Mas é isso que um executivo, dependendo do nível, se leva um diretor, ele quer, ele não quer saber, ele te paga para isso. Ele te paga para você resolver todo esse processo. Ele quer saber o final, o que que deu nisso daí. Quanto que eu gastei? Eu estou fazendo mentoria com um profissional e assim foi a luz, né? Porque ele veio, mas ele estava tão emocionado contando todo o processo de como ele conseguiu ali. E aí o diretor virou e fez assim: Ah, legal, tá, tudo que você falou, mas e aí, quanto que a área vai economizar com isso? Simples a pergunta, ele quase desmontou assim, né? E então, é essa a questão. Primeiro ponto é esse, analisa o quanto você está falando em processos ali de operações e o quanto esse stakeholder, quanto mais executivo ele for, ele precisa de informações ali objetivas. Exato. Cada um Essa é uma tem uma primeira dor, né, parte. gente? Cada um tem um estilo. Isso Eu eu queria puxar demorei. uma coisa, assim, rapidinho. Pode, Uma pode. das questões foi como começar uma atuação estratégica num ambiente que ainda não valoriza muito isso, tá? Depois eu vou responder para vocês, aí eu passo para as meninas com mais conteúdo ali. Mas o primeiro ponto é isso, tá, gente? Não adianta querer evangelizar a empresa toda. Esquece isso, tá? Se você tentar provar com discurso, você também vai perder. Van, tá bom. Qual é o caminho mais eficiente para isso? Começa com um problema real. Eu vou deixar só essa pimentinha aqui, porque senão a gente vai ter pano para manga aqui, tá? Não tenta evangelizar a empresa inteira. Não fica com o discurso feito, que é, né, daquela coisa bonita. Precisa começar com um problema real. Começa a dissecar esse problema, mostrar o impacto que isso pode causar a médio e a longo prazo, tá? O que se perde com isso. E o que se ganha tendo outra postura? Depois eu mando a resposta para elas de uma forma mais estruturada, mas já começa por aí, tá? Pensa nisso. Pega um problema real, disseca isso daí, envolve todo mundo com as expertises para começar a mudar a mentalidade, tá? Acho um bom Faz um começo. projeto piloto, começa Isso. pequeno, né? Mesmo Envolva as porque, pessoas, envolva as é, áreas, é isso que faz diferença. exato, tem que É fazer isso. isso, como o Felipe falou, a oito mãos. Pode ter um projeto piloto de um sourcing, né? Mais curto, menos complexo, né? É isso aí. É isso aí. Muito bem, pessoal. Puxa, passa rápido demais. Paulinha, e agora? Você que manda. Agora eu vou compartilhar, sim. Ah, Vocês estão vendo a minha tela? partilhando. Você tá Sim, vendo? diga. Então tá bom. Então você pode contar aí. Isso. Você não quer pôr aí no modelo, modo. Bom, você já sei, não vai dar. Mas tá bom, tá ótimo. Esse bilhete é verdade? Ô, louco, hein? Ô, louco! Pois é, esse Não pode bilhete é perder verdade. isso, hein? Não pode perder, não. Gente, é o menor custo-benefício do mercado. É mesmo, É o nossa. menor custo-benefício do mercado. E aí, Paula, pode dar o seu recado, porque Então vamos lá, gente. Aqui nós colocamos. Deixa eu dar um zoom. Minhas colegas me pediram. Melhorou? isso! Ó, Aí, gente, olha só, tá funcionando. É, então a gente está fazendo um valor muito especial, dando 50% de desconto até amanhã. Esse valor ele pode ser parcelado em até 4 vezes sem juros, ou, se você preferir, 10 vezes de 550. Ambas as formas não comprometem o limite do seu cartão de crédito, tá? Aqui no canto inferior direito tem o QR Code do nosso WhatsApp. A maioria de vocês já está no nosso grupo e também já está no nosso WhatsApp, mas caso vocês precisem, eu também vou deixar no grupo da Masterclass, que eu acho que a maioria de vocês estão. E é uma oportunidade, como a Van disse, se assustaram, também foi surpresa para eles. É uma promoção, enfim, inédita e exclusiva para quem está participando dessa live, tá? Isso também é um ponto bem importante para vocês que ficaram, que prestigiaram, esse desconto é exclusivo para vocês. Paulinha, posso falar uma coisa? Você vai ficar brava, né? Olha só. Vamos deixar a ficha de inscrição aqui
sem compromisso. Perfeito. Quem preencheu a ficha de inscrição e quiser pensar um pouco mais, a gente consegue segurar a promoção, tudo bem? Não vou discutir com a minha chefa, né? Então, vamos fazer isso. Boa. Sem conflitos. Olha a Senão tem que chamar a Van para comunicação. negociar Tem aqui que com a gente. mediar isso daqui, gente. Vocês viram que eu estou compondo com ela, né, gente? Estou compondo. Legal? Então vamos fazer assim, pessoal. Olha só. A gente vai colocar a ficha de inscrição, sem Vou colocar preenche, agora. sem compromisso, e aí a gente dá um tempo a mais para vocês pensarem, para a gente conversar. Eu vou colocar aqui no nosso chat a ficha de inscrição. E, de novo, é uma ficha sem compromisso, então não tem problema. É até uma coisa boa, a gente fica com contato de vocês. Legal? Vamos dar um tempinho para todo mundo copiar. E eu também vou jogar no nosso grupo da Masterclass. Muito bem. Então, ótimo. Pronto. Pessoal, então é isso. Dá para tirar foto? Vamos tirar uma foto? Gente, eu adoro foto, Eu também. não é? Tem que registrar esse momento, né, Valéria? Paulinha, então acho que você tem que parar de Compartilhar. compartilhar. Vamos lá. Aleluia. Foi. Aí. Então, todos que estamos aqui na tela que não está com a câmera aberta, é isso? Isso aí. Muito bem. Quer que eu tire, Paula? Vou tirar. Vamos lá. Esse computador agora. E agora? Acho que vai dar certo. Sorriso, atenção. Espera aí, vamos de novo, que alguém entrou aí. Deixa eu ver. Deixa eu tentar aqui para ver se deu certo. Só um minutinho, um minutinho, um minutinho. Vamos ver se saiu a foto. O que aconteceu? Saiu. Então, Oba. depois a gente põe a foto no grupo, pessoal. Olha só, muito obrigada. Boa noite a todos. Oi, Daniel, você está aí? Legal. Estou aqui firme, parabéns, viu? Foi ótimo. Parabéns a todos Legal, vocês. Daniel. Obrigada. Pessoal, então, boa noite a todos. Olha, um prazer recebê-los. Van, Felipe, gratidão pela disponibilidade. A gente se vê no programa. Paula, equipe, parabéns. E um bom descanso a todos. Tchau, gente. Um Tchau, abraço a tchau. todos, pessoal. Abraço a Obrigada pela todos. presença. Abraço, Tchau. tchau, tchau. Tchau, tchau.